Esse início de trabalho eu sempre tenho uma fala assim que dedico para minha equipe. Eu também ofereço essa fala para as equipes, porque o nosso trabalho em equipe é muito bom. Ele nos possibilita o movimento e nos possibilita também uma coisa muito boa, que é manter-se lúcido e manter-se no movimento. Porque quando a gente tem um movimento, não tem a tristeza, não tem a nostalgia. A tristeza, a nostalgia é sempre de uma época que foi anterior. Então é bem interessante, porque ela está no passado. E quando nós estamos na equipe trabalhando, nós estamos no presente, olhando o futuro, vendo sempre o trabalho seguinte, porque é uma sequência, é uma harmonia. E nessa sequência, então, uma pessoa que está na equipe, ela está sempre dando um passo à frente, adiante, resolvendo antes. E com isso, ela tem que esforçar também, porque ela também, a pessoa da equipe, tem que colocar o primeiro mandamento. Porque se ela começa a colocar pessoas, e pessoas é muito interessante, porque, por exemplo, o filho morou na casa da gente, e dentro dele também tem a condição para ele formar o seu próprio lar no futuro. Ou, às vezes, quando ele era criança, ele também ouviu sempre falar de uma determinada cidade, e aquela cidade sempre teve muita importância na vida dele, porque estava sempre nos pacotes, nos objetos que ele manuseava, o nome daquela cidade. Então ele via que aquela cidade tinha muita importância. E esse filho, quando cresceu, ele foi para aquela cidade. Então nós também somos assim, temos a saudade daquele filho, mas aquele filho tem o caminho dele, e nós temos que lembrar do primeiro mandamento e saber que um dia também tivemos a casa do nosso pai e que fomos embora. E essa esperança no primeiro mandamento, a esperança de conhecer direito, conforme o primeiro mandamento veio, que o primeiro mandamento veio de uma forma bem simples, é que não terás outros deuses ao meu lado. A dedicação que uma pessoa precisa de ter mesmo com os seus pensamentos é no primeiro mandamento. Se coloca pessoas, não dá certo a vida da pessoa. A pessoa da equipe tem a graça mesmo de estar trabalhando, de pertencer a essa equipe, de estar no movimento e sempre está na frente. É como se fosse um carro em movimento. Aquele motorista que está com o carro em movimento, ele tem que estar olhando bem na frente. Ele não tem como olhar imediatamente. Nós também somos assim. O que faz a pessoa ficar olhando imediatamente ou olhando para trás é uma saudade, é uma nostalgia, é uma vontade que tivesse, mas isso a gente tem que compreender as leis da criação, porque se não está tendo, é porque também não tem a necessidade. Quando a pessoa tem a necessidade e ela esforça para ter aquilo que ela acha que vai ser bom para ela, com o movimento dela também ela passa a ter. Nós na equipe temos esta coisa boa, estamos sempre caminhando para frente, sempre resolvendo as coisas, e com isso nós vamos colocando o primeiro mandamento e vamos sempre resolvendo as coisas anteriores com sabedoria. Porque nós temos que continuar caminhando, e o nosso caminho assemelha-se àquele motorista que está dirigindo o veículo, e a visão dele se encontra lá na frente, porque imediatamente ele já tem que ter resolvido, bem antes que ele vai resolvendo tudo. Nós também somos assim, vamos resolvendo lá na frente todas as coisas que precisam para o momento. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso, e o nosso tema é a religião do amor. E a religião do amor é uma coisa assim bem séria, porque trouxeram os ensinos de Jesus como se ele fosse uma coisa que permitisse tudo. Jesus é o Filho de Deus,
e é a lei da criação representando o amor. Esse amor é o amor que anda junto com a justiça, anda junto com a verdade e anda junto com a bondade. E esse amor não é um amor como vem fazendo assim, que a gente tem conhecimento de que permite qualquer coisa de qualquer um. Nos ensinos da criação tem esta coisa boa assim, sempre é o equilíbrio. Quando um fruto não está bom, a própria planta que tem aquele fruto, aquela árvore, ela tira aquele fruto do pé. Ela não deixa aquele fruto, e a força daquela planta para alimentar aquele fruto, a gente vê que ela não dedica mais tempo para aquele fruto. O fruto por si só vai minguando. Nós, seres humanos, fazemos o inverso. A pessoa não está tendo condição e nós vamos trabalhando com ela para ela continuar num processo de degeneração da vida daquela pessoa, sempre ir piorando, porque nós temos um conceito errado dentro de nós de achar que amor é ajudar, e a pessoa, para ajudar, ela tem que ter o saber. Na nossa vida diária nós somos assim muito teóricos, nós estamos sempre possibilitando para outra pessoa um auxílio imediato, nós não permitimos que a outra pessoa desenvolva dentro dela o movimento, a segurança e a previdência, para ela também ser cuidadosa na vida. Às vezes uma pessoa se apresenta precisando de auxílio, mas quando a gente conhece melhor aquela pessoa, a gente vê que ela anteriormente tinha um trabalho, perdeu o trabalho naquela empresa, arrumou um outro trabalho numa outra empresa e com uma remuneração menor. Com essa remuneração menor, ela precisaria de ter refletido, porque o padrão dela também de sobrevivência diminuiu e na terceira vez ela ficou sem o emprego. Ela tem que ter a oportunidade de refletir como ela anda caminhando na vida dela. E a maneira que outras pessoas têm é de fazer avaliação de como se aquela pessoa se encontrasse num processo de injustiça sobre a vida dessa pessoa. Injustiça é uma coisa que as pessoas têm essa facilidade assim de analisar. Quando a pessoa verbaliza dessa maneira, ela está mostrando que ela não conhece nada da lei da criação e ela não faz nenhum esforço para entender os ensinos que aquilo que semeias hás de colher. E o esforço que a pessoa tem que fazer é porque nós, na nossa vinda aqui na Terra, na nossa vida interior, é uma sequência da vida anterior que já estivemos aqui. Não tem uma maneira da pessoa ter uma vida diferente se ela não plantou dentro dela um conhecimento dos ensinos, um sistema de cuidado, porque quando a pessoa está caminhando por uma estrada que ela não conhece aquela estrada, ela é cuidadosa. Nós também, na nossa vida interior, nós caminhamos e nós muitas vezes não somos cuidadosos porque falamos qualquer palavra e fazemos qualquer gestos e deixamos os nossos pensamentos de qualquer maneira sem estar com um domínio desse pensamento. E também nós colocamos o nosso sentimento em cima de uma coisa que muitas vezes não apresenta uma coerência. Anteriormente, as mulheres, as mães falavam sempre para os filhos dessa maneira: se você quiser uma namorada, você tem que ver como ela é com o pai dela, como ela é com o irmão dela, se ela trata bem o pai, se ela trata bem o irmão, se ela relaciona bem com a mãe, se ela colabora com a mãe na administração da casa, essa moça tem possibilidade de ser uma boa companheira. Em contrapartida, ela também falava para a filha: você tem que arrumar um namorado que ele é amigo do pai dele, que ele é amigo da mãe dele, que ele colabora com a mãe, que ele gosta da irmã. É um equilíbrio. O amor é isso.
Assim, tem possibilidade da pessoa ter um companheiro ou ter uma companheira que possivelmente venha a dar certo no futuro. Quando a pessoa cria animais, ela faz esse trabalho, ela sempre procura a matriz que tem uma qualidade, que tem uma saúde. E se ela vai retirar do rebanho novas matrizes, a pessoa faz uma seleção das melhores para continuar sendo reprodutoras naquele plantel. Nós, seres humanos, não fazemos esse trabalho. Achamos que o nosso sentimento tem muita importância e nós colocamos o nosso sentimento com um falso amor. Não tem uma maneira da pessoa ser feliz amanhã se o sentimento dela se encontra de qualquer maneira. A mesma coisa acontece com o reprodutor daquele criador. Ele tem que ter uma qualidade, ele tem que ter uma saúde, ele tem que ter um porte, ele tem que ter aquilo que precisa para aquele rebanho. Os seres humanos, com o falso amor, eles não fazem um trabalho de melhorar sua constituição, de melhorar seus pensamentos. Nós, de uma maneira geral, só atuamos com o segundo mandamento erradamente, determinando para o Criador nos auxiliar e nos tirar das condições que nós nos emaranhamos. Porque se nós tivéssemos o cuidado, a atenção de fazer uma verificação no costume daquela pessoa que nós estamos querendo, no passado, depois que entramos, que nos enrolamos, que estamos assim cheios de coisas para serem resolvidas, porque não tivemos um cuidado mesmo, um zelo. Na religião do amor que nós aprendemos, nós temos que aceitar a pessoa como eles nos apresentam. Independente da pessoa, a pessoa precisa de ser gostada. E nós temos que fazer esse trabalho com os animais. Não tem uma maneira. No caso daquele criador que tem o cuidado com o rebanho dele, ele faz o trabalho com as matrizes e com os reprodutores. Quando a gente assiste um documentário, e aquele trabalho já foi feito há muito tempo também, com aqueles pesquisadores mesmo, que sempre traz ensinos para as outras pessoas, a gente vê que aqueles animais sempre mantêm o porte, porque entre eles também tem a disputa e tem também a qualidade do próprio animal. Não tem mais ou menos na criação. Um amor tem que ser um amor que tenha uma procedência para a pessoa poder caminhar junto com o sentimento mesmo, mas nos ensinos, com o sentimento e vendo que é um alinhamento que a pessoa precisa de ter todos os dias e sentindo como ela está compreendendo os ensinos. Nós temos que fazer esse trabalho e nós temos que fazer esse trabalho para termos o cuidado de também fazer aquela observação que a nossa mãe fez para nós. Não tem uma maneira de ser diferente. A religião do amor, e é muito importante mesmo, porque cada pessoa é que tem que fazer uma observação. O sentimento é de uma maneira que a pessoa tem que fazer com ela, como ela sente as coisas e como ela coloca o sentimento em alguma coisa. Não tem uma maneira de colocar o sentimento em qualquer coisa. Quando uma pessoa gosta de outra, o gostar é na nobreza, na polidez, na consideração, na maneira de conviver com aquela pessoa, o jeito que ela faz para conviver. Tem, por exemplo, um casal, a maneira assim de um sentimento é uma consideração, um não tumultuando o trabalho do outro. Tem que existir uma harmonia. Assim vem a consideração, assim vem o afeto na harmonia. E a cabeça que o casal tem que estar com o mesmo propósito na vida interior. Um sempre tem mais limitação do que o outro, um sempre tem
mais dificuldades mesmo, porque um desenvolveu mais o centro intelectual, o outro desenvolveu mais o centro motor, o outro é mais prático, mais dinâmico. Então sempre tem uma limitação no relacionamento, mas se tem a consideração e se os dois andam juntos no propósito interior, estudando o livro Na Luz da Verdade, tem possibilidade desse casal viver décadas e décadas, mas também tem que ter o amor verdadeiro e o sentimento verdadeiro e a pesquisa de como o rapaz é, de como a moça é. Não tem uma maneira de achar que um vai melhorar o outro, já tem que vir polido. Num relacionamento, já tem que ter costume bom. Uma pessoa acha que ela vai melhorar a outra pessoa com o convívio, ninguém melhora ninguém. Não tem história de um aluno bom ter melhorado o aluno ruim. No relacionamento, também é assim, se a moça não tem costume bom, se ela não é zelosa, não é prestimosa, se ela não é amiga da mãe, amiga do pai, do irmão, não tem uma maneira dela ser uma boa companheira. E se o rapaz não é colaborador com o pai, se o rapaz não convive bem com o pai, com a mãe, com a irmã, não tem jeito desse rapaz ser um bom marido amanhã. A vida nossa, nós temos que ir fazendo essa seleção. A realização de um espírito humano sobre a terra, de uma mulher ou de um homem, não está na maternidade, não está na paternidade. Tem que ter o relacionamento do casal com um propósito interior. Se não tiver um propósito interior, fica muito difícil. A pessoa já começa a vida dela com coisas para serem resolvidas, para serem melhoradas. Nós temos que ter assim um pé no chão mesmo. O amor é um amor com justiça, com bondade. Não tem uma maneira diferente da pessoa ser, se ela já não vem com a constituição dela. E a gente sabe assim que uma célula dura 22 dias, uma mudança de constituição dura 2 anos. E para a pessoa melhorar a irradiação, mudar a constituição, ela tem que estar estudando o livro Na Luz da Verdade, ela tem que entender de alimentos. Tem produtos que é vendido como alimento e que não é alimento, e que a pessoa tem que ceder propriedade para assimilar aquilo que está sendo ingerido. Na nossa vida, tem que ter todo esse cuidado. A pessoa sobre a terra, hoje, o ser humano, ela está muito descuidada, porque aquele que cria animal, ele não dá para o animal qualquer coisa para o animal pôr na boca. Ele faz um trabalho, muitas vezes ele planta o que ele vai dar para aqueles animais. Nós não fazemos nenhum trabalho de verificar só porque nos apresentam bonito, com uma bela embalagem, e a pessoa põe aquilo na boca. Não podemos fazer assim. Nós temos uma constituição melhor do que a dos animais, e os animais se apresentam hoje com mais saber. Tanto é verdade que para o ciclo de reprodução dos animais que são criados soltos, tem a disputa, tem os predadores, tem todo um esforço, tem um movimento. E quando a gente vê um documentário, a gente observando aqueles animais de qualquer espécie, todos eles têm um porte bonito, porque eles têm um movimento, eles têm a harmonia. Não tem um passo pesado em nenhum animal. Nós, seres humanos, nos encontramos assim, muito decadentes em relação ao uso do nosso corpo, ao uso do nosso sentimento e ao uso que nós fazemos da compreensão. A pessoa senta no banco de escola e depois ela acha que ela vai melhorar o companheiro ou melhorar a companheira. Não vai porque tem essa relação mesmo assim do falso amor, da falsa aparência. E a pessoa, para melhorar, ela tem que ter essa dedicação. E ela fala assim que vai ter tempo pela frente, mas não vai ter tempo pela frente, porque o tempo é ontem.
Hoje nós já temos que estar colhendo o que foi plantado ontem, porque amanhã vamos colher o que foi plantado hoje. É um movimento, o falso amor é um engano. A religião do amor é muito importante mesmo, porque a pessoa acha assim que ela tem que amar, e nos ensinos falam assim que nós precisamos de amar o nosso inimigo. Amar o nosso inimigo, nós precisamos de dar a ele o que ele precisa. Às vezes é uma punição, o amor é uma punição, porque se a pessoa cometeu vários atos, ela está descuidada na vida, ela já prejudicou muitas outras pessoas, e se a pessoa está recebendo uma punição, é para ela refletir. Enquanto ela está refletindo, ela não está transgredindo, e dentro dela tem a possibilidade de surgir o movimento, de surgir a clareza, e de entrar dentro desta pessoa também aquilo que semeias hás de colher, e que a pessoa não pode estar colhendo diferente do que semeou. Nós fazemos observações no momento, nós não temos assim uma sensibilidade para ver uma época anterior, e essa época anterior pode ser nessa existência mesmo, do descuido que a pessoa teve durante a vida com os seus pensamentos, que é o caso daquela pessoa que trabalhava numa empresa, perdeu o trabalho daquela empresa, arrumou um trabalho numa empresa que tem uma remuneração menor e ainda perde aquele trabalho. Essa pessoa, ela tem que entrar numa condição de procurar conhecer os ensinos e refletir. Porque ela se encontra nesta condição, ela vem descuidando com o seu dia a dia, e nós temos que ter o cuidado, porque a gente vê assim que as coisas acontecem com a família que a gente tem, com o tio, com o irmão. Está bem próximo todas as coisas, porque não está acontecendo na nossa casa, não quer dizer que não venha a acontecer. O que eu preciso de ter é um cuidado com o meu falso amor, porque eu achando que eu vou ajudar aquela pessoa que agora ficou sem um segundo emprego, não tem uma maneira de fazer um negócio com o Criador. A religião do amor. Se os seres humanos julgam-se que são mais qualificados do que os animais, e os próprios animais fazem uma seleção entre eles para manter a qualidade da espécie, então o ser humano tinha que fazer um processo de qualificação muito maior. O que segura o ser humano sobre a terra é a saudade da pátria espiritual, e o que dá sustentação é o conhecimento dos ensinos. A religião do amor é um processo que tem que ter dentro de cada um, conhecendo as leis da criação e vendo que se ele veio para essa terra é porque ele está tendo a oportunidade de melhorar-se, de conviver com outros seres humanos que se encontram numa condição interior diferente, ou melhor, ou pior. De uma maneira geral é assim, porque ninguém ocupa o mesmo degrau da escada. Existem muitos níveis, e isso é fácil de observar na casa de cada um. Quando a gente tem 2, 3, 4 irmãos, ou mais às vezes, a gente vê assim que cada um tem um jeito, cada um tem uma habilidade, tem uma maneira, cada um gosta de um tipo de trabalho, o outro gosta de um tipo de lazer diferente do outro. Se é mesmo pai e mesma mãe, cada um tem um nível diferente do outro, uma maneira diferente.
A religião do amor tem que ser um processo interior de observar que os animais se encontram hoje numa qualidade, com uma qualificação melhor do que os espíritos humanos. Primeiro porque se esses animais é de uma região montanhosa, eles têm a condição de viver naquela região. Se é de uma região pantanosa, eles têm a condição de viver naquela região. E eles têm que ter a resistência, a qualidade para viverem naquela região. Nós somos mais qualificados porque nós temos assim um desenvolvimento diferente dos animais, mas no momento a gente vem observando que os seres humanos vêm vivendo pior, porque não faz qualificação para continuar com o seu corpo físico sadio, não fazem qualificação dos alimentos que comem e muitas vezes nem conhecem o alimento que comem. Compra-se o alimento e coloca na boca e às vezes ainda fala assim que não fez uma boa digestão. Eu não conheço nenhuma pessoa que colaborou para fazer uma boa digestão. O que acontece é que tem uma sabedoria no processo interior digestivo que facilita o trabalho do estômago em assimilar aquele alimento quando a pessoa colabora colocando alimentos que ele não tem que ceder propriedade para assimilar aquilo que foi colocado na boca. Esse trabalho é um trabalho que cada um tem que ir tendo. A religião do amor é um procedimento interno que cada pessoa precisa de ter dentro dele para ele mesmo ver como ele pode ser melhor. Porque aquele criador, ele faz uma seleção. Quando os animais são criados soltos, os próprios animais fazem a seleção. O ser humano, o rapaz, a moça, o homem, a mulher, não fazem nenhuma seleção. Aceita qualquer companheiro, aceita qualquer companheira. Depois, a vida da pessoa vira um tumulto. A seleção tem que ser feita, porque quando a pessoa vai fazer um crédito, vai fazer uma compra ou vai pedir um emprego, ele passa por toda uma série de perguntas e ele tem que responder aquelas perguntas e muitas vezes documentar aquilo que ele está respondendo. No relacionamento, a pessoa coloca o sentimento dela em qualquer pessoa, em qualquer companheiro ou em qualquer companheira, sem ter feito uma observação anterior do comportamento que essa pessoa teve e que está tendo. Depois a vida da pessoa vira um tumulto e ela pede para o Criador. E é bem sério mesmo, porque muitas vezes ela acha que o Criador tem que resolver a vida dela, que ela colocou o sentimento dela naquele companheiro ou aquele companheiro naquela companheira, sem ter feito antes uma análise daquele relacionamento se ia ter futuro. Isso é uma coisa assim que a pessoa tem que fazer um trabalho com ela, porque normalmente as pessoas vêm saindo dessa terra pior do que quando chegaram. Hoje a terra se encontra numa condição piorada em relação a algumas décadas. E a pessoa que vive sobre a terra, ela está pior, porque na nossa casa, se a nossa casa se encontra pior, é porque aquele habitante também se encontra pior. É um trabalho interior que cada um tem que fazer para essa pessoa mesma entender o que é a religião do amor. A religião do amor é a pessoa ser muito cuidadosa com ela para, durante o período que ela se encontra aqui nessa terra, ela sair melhor do que quando chegou. E o sair melhor tem que ser feito um esforço mesmo. Um dos cuidados é conhecer os mandamentos, o outro é conhecer os seus sentimentos, os seus pensamentos e a maneira que ela atua no seu dia a dia. Tem que ter feito esse trabalho antes. Tem que ser como aquele motorista. Ele não vê imediatamente, ele vê antes, porque em cima da hora não dá para resolver.